Cercado pela polícia, Aníbal faz Ângela de refém. Salma publica as fotos que Aníbal tirou de Ângela. Leonardo denuncia o assassinato do pai. Mirtes planeja conquistar Geraldo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 10 a 14 de junho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero de coração que esteja tudo bem com vocês e desejo um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Mirtes pergunta se Leonardo está mal da cabeça e diz que Ângela só está ousando como fez com Álvaro. Ela diz que não pode acreditar que com toda a experiência que ele tem, não se dê conta das verdadeiras intenções daquela aproveitadora. Leonardo diz para a mãe medir as suas palavras. A lembra de que Ângela é sua namorada e ainda que ela não goste, vai ter que respeitá-la. Dário se aproxima de Leonardo, pergunta se podem conversar e diz que imagina que ele já sabe que são meio-irmãos. Leonardo diz que sim e mostra a carta que o pai escreveu para ele. Dário não a pega e diz que não vai ler porque aquele homem não era o seu pai. Dário diz a Leonardo que sente muito a sua perda, mas não é a dele. Leonardo insiste para Dário pegar a carta. Aníbal chega ao velório de Sandro. Ângela fala sobre a morte de Lili e o acusa de ser o culpado. Aníbal mostra para Ângela as fotos que tirou dela na noite em que a drogou e ameaça expô-las. Ele manda ela retirar a denúncia ou vai destruir a sua vida. Mirtes destrata a Flávia, faz um escândalo a culpando e manda ela ir embora do velório de Sandro. Dário leva a mãe dali. Beatriz sente muitas dores e implora a Geraldo para lhe dar mais remédio. Geraldo sofre junto com a esposa. Dário resolve ler a carta de Sandro. Na carta, Sandro diz que nunca soube da sua existência, mas que agora quer conhecê-lo e saber tudo dele, e pedindo para começarem uma nova etapa como pai e filho. Beatriz diz a Geraldo que os remédios que Duarte lhe dá já não estão funcionando e ela não aguenta mais. Alma se apresenta para Álvaro e diz que eles têm um assunto em comum. Álvaro pergunta o que ela quer. Alma diz que quer afastar Ângela de Leonardo e ele quer o mesmo que ela, separá-los. Alma diz que se Álvaro quiser mesmo que Ângela se afaste de Leonardo, que a procure e entregue o seu cartão para ele. Ela diz que se eles não fizerem algo, Ângela e Leonardo vão terminar juntos. Beatriz diz a Geraldo que quer que Ângela trabalhe para ela como sua enfermeira, porque ela é a única que consegue controlar suas dores. Abel diz a Pablo que é verdade que a avó apareceu para ele, mas Pablo continua sem acreditar. Leonardo diz para Ângela ir para a faculdade, que depois eles se encontrarão no sepultamento do pai dele. O médico diz a Leonardo que a autópsia no corpo de Sandro revelou que havia algumas substâncias desconhecidas e pede autorização dele para continuar investigando. Leonardo se surpreende ao saber que as substâncias se trata de drogas e remédios para a hipertensão. Ele diz que o pai não era hipertenso e nem consumia drogas. Alma aproveita que Ângela deixou seu caderno na sala e arranca algumas folhas com as anotações do seu trabalho para Duarte. Mesmo fraco, Guigo aproveita que o explorador está dormindo e tenta fugir. O homem acorda, não o vê e vai atrás dele. Ângela conversa com a secretária da faculdade e fica sabendo que já pagaram a sua mensalidade com um cartão de crédito. Leonardo aceita conversar com Flávia em seu apartamento. Leonardo diz a Flávia que está muito triste, confuso e não entende como o pai pôde beber tanto se já estava melhor. Já havia deixado o álcool. Flávia diz que para ela alguma coisa aconteceu, que algo lhe diz que Sandro não fez isso sozinho, pois ele nunca tentaria contra a sua vida, ainda mais agora, porque tinham muita ilusão de estabelecer uma relação com Dário e havia pedido para se casarem. Ângela diz a Ed que alguém pagou a sua mensalidade e ela quer saber quem foi. Leonardo diz a Flávia que ainda não recebeu os resultados completos da autópsia do corpo do pai. Flávia pede para ele prometer que vai lhe dizer se aconteceu algo mal, algo que explique o que aconteceu, porque ela está morrendo e não entende nada. Guigo se esconde dentro de um estacionamento e o explorador não consegue encontrá-lo. Alma amassa as folhas do trabalho de Ângela. O dono do estacionamento encontra Guigo. Guigo diz que o senhor estava o perseguindo. O homem não acredita e manda ele ir embora. Nesse instante, o explorador está voltando, vê Guigo e corre atrás dele. O dono do estacionamento fica só olhando. Leonardo diz a Flávia que pela primeira vez em muitos anos viu o pai bem, em paz e otimista, e que a mãe fez muito mal em tratá-la como a tratou no velório.
Ângela conta para Ed que Leonardo a apresentou como sua namorada, mas diz que tem muito medo de voltar a sofrer, ainda não se sente pronta e não quer decepcioná-lo como Alma fez. Ela diz que está começando a sentir coisas muito fortes por ele. Ed pergunta se escutou bem, se ela está se apaixonando. Ângela assume que sim. Flávia diz a Leonardo que não sabe como vai superar a falta de Sandro, que 2 vezes o teve e 2 vezes o perdeu. Leonardo e ela se abraçam chorando muito. Guigo consegue se esconder do explorador mais uma vez. Ângela vê que arrancaram as folhas do seu caderno com as suas anotações do projeto que tem que entregar no dia seguinte. Ela fica aflita. Alma chega, se faz de amiguinha e ao saber o que está acontecendo, ela fala para os alunos que quem pegou as anotações de Ângela que devolvam agora mesmo, ou ela vai contar para o professor e vão procurar de mochila em mochila. O médico informa a Leonardo que encontraram um tipo de droga no corpo do pai dele que corresponde a um ansiolítico meio relaxante. O médico diz para Leonardo olhar bem as fotos do pai e diz que no rosto dele há hematomas como de mãos, como se tivessem o forçado antes da sua morte. Leonardo fica chocado. Ângela conversa com Nancy e o inspetor. O inspetor pede para Ângela dizer tudo o que sabe sobre Aníbal, Yolanda e a sua relação com Liliana. Ângela conta toda a sua história para o inspetor. Enquanto isso, Aníbal olha as fotos dela. Mais tarde, Ângela apoia Leonardo no seu último adeus ao pai. Dário sofre, relendo a carta que Sandro lhe deixou. O inspetor vai conversar com Yolanda e pergunta se ela conhece Aníbal. Yolanda diz que sim, que ele é um conhecido, mas se contradiz ao falar sobre o trabalho dele. O inspetor pergunta se não foi ela quem recomendou Ângela para trabalhar na agência de Aníbal. Depois do sepultamento de Sandro, Mirtes diz que o amava muito, que eles tinham o casamento perfeito, todos sabem, e ela nunca vai encontrar um homem como ele. Leonardo fica indignado com o comentário da mãe. Beatriz conversa com Ângela para ela ir trabalhar como sua enfermeira. Yolanda diz ao inspetor que não se lembra se disse para Ângela que Aníbal tinha uma agência ou se disse para ele que ela estava procurando trabalho. Yolanda diz que não colocou Ângela e Aníbal em contato, talvez só falou de um para o outro. O inspetor fica cada vez mais desconfiado de Yolanda. Assim que o inspetor vai embora, Yolanda liga para Aníbal, diz que Ângela ampliou a sua declaração e ele precisa fazer algo. Aníbal diz que hoje mesmo começa a queda de Ângela. O perito informa ao inspetor que encontraram uma droga no corpo de Lili, onde a vítima perde a consciência por alguns momentos. Leonardo conversa com Ângela sobre o que o médico lhe disse sobre a morte do pai e diz que não consegue entender. Ângela diz que se ele quiser chorar, ela está ali para ele e o abraça. O inspetor procura Aníbal e pergunta se ele estaria disposto a lhe dar uma amostra de cabelo para compararem com uma amostra de DNA que extraíram de Lili. Aníbal diz que Lili trabalhou para ele em sua agência, mas depois que recebeu o seu último salário, foi embora sem se despedir. Aníbal diz que lhe parece um insulto que o inspetor lhe trate como um criminoso e se nega a lhe dar a amostra sem uma ordem do juiz. O inspetor diz que conseguirá essa ordem então e eles se verão logo. Álvaro vai ao encontro de Alma e diz que só foi esclarecer que ama Samantha e que não tem nada a ver com Ângela. Alma diz que Álvaro pode ficar tranquilo, que ela não está ali por Samantha ou pelos pais dela. Eles não a importam. O que ela quer é que os dois se aliem. Álvaro pergunta o que ela sugere que façam para separar Ângela e Leonardo. Alma diz que ainda não sabe, mas que 2 cabeças pensam melhor que uma e os dois se aliam. Dário vai ver Clarinha e desabafa com ela sobre a mãe e Sandro. À noite, Luz, Pablo e Abel saem à procura de Guigo. Eles passam perto de uma praça onde o menino está, mas eles não se veem. Enquanto isso, o explorador está em seu casebre, sentindo muita dor em sua barriga. Aníbal entra na casa de Mirtes com as chaves que ela deu para ele sem que ninguém o veja. Mirtes reclama por Leonardo estar com Ângela, a chama de aproveitadora e diz que por culpa dela, o filho está ignorando a Alma completamente e ela poderia salvá-los da pobreza. Aníbal envia para Mirtes as fotos que tirou de Ângela e manda ela fazer com que elas sejam expostas o quanto antes possível. No dia seguinte, Mirtes fala com seu advogado para dar entrada no seguro de vida de Sandro.
Ela fica furiosa ao saber que não receberá nada, pois o seguro está vencido há muito tempo, pois Sandro já não o pagava. Aníbal está colocando sua mala no carro, quando o inspetor chega e mostra a ordem do juiz para que ele entregue a amostra para o DNA. Samantha e Álvaro ficam surpresos quando Ângela chega na casa dos Vegas e diz que a partir daquele dia será a enfermeira de Beatriz em tempo integral. Samantha tenta impedir Ângela de ficar e Álvaro também reclama. Geraldo se aproxima, diz a Samantha que foi a mãe dela quem contratou Ângela e ninguém vai falar nada. Samantha pergunta como os pais podem lhe fazer isso. Beatriz diz que ninguém pediu a opinião dela. Geraldo diz a Samantha que ela vai ter que respeitar a decisão da mãe, gostando ou não. Fresca, manipuladora, Samantha diz que não aceita. Ou Ângela vai embora ou ela. Beatriz fica nervosa, diz a Samantha que as suas chantagens acabaram e se quiser ir que vá, mas Ângela fica e ponto. Histérica, Samantha grita, joga os pratos da mesa e sai bufando de raiva. O inspetor diz a Aníbal que aquela é uma ordem preventiva do juiz e se ele desacatar, pode ser preso. Aníbal diz que está bem, se não tem outro remédio. O inspetor diz que não há, ele terá que acompanhá-lo. Samantha vai até o quarto de Ângela, manda ela ir embora agora mesmo e diz que ela não vai lhe roubar Álvaro e muito menos os seus pais. Ângela diz que Álvaro não interessa e que está ali porque quer ajudar a mãe dela, que precisa dos seus serviços. Samantha começa a fazer outro escândalo, joga os instrumentos de trabalho de Ângela no chão e também as suas roupas. Nesse momento, Luz chega aflita, dizendo que Beatriz está passando mal. Ângela vai correndo atendê-la. Beatriz sente muitas dores e Ângela e Luz a ajudam. Samantha chora ao ver o estado da mãe, mas diz que ela está fazendo aquilo para fazê-la se sentir culpada. Ângela manda Samantha calar a boca e diz que se ela soubesse o quanto a sua mãe está sofrendo, não diria aquelas bobagens. Aníbal fica irado quando Mirtes lhe conta que o seguro de vida de Sandro está vencido. Alma surpreende Aníbal no quarto de Mirtes. Aníbal diz que já vai, mas manda Mirtes resolver o seu assunto porque não querem que as coisas se compliquem para todos. Alma pergunta quem é aquele senhor, mas Mirtes desconversa, dizendo que precisa lhe contar algo a respeito de Ângela. Álvaro encontra Ângela saindo do quarto de Beatriz e pergunta o que ela pretende com isso. Ângela diz que só quer fazer o seu trabalho em paz e ajudar uma pessoa que precisa dela. Álvaro diz que ela só quer atormentá-lo. Ângela joga na cara dele todas as mentiras que ele disse sobre ela a Samantha. Álvaro, ceboso, crápula, diz a Ângela que tudo tem uma explicação, que Samantha tem em suas mãos e o destino da Clarinha depende de que ela acredite nas coisas. Álvaro diz que está para firmar um contrato pré-matrimonial com Samantha e está preso a ela ou Clarinha vai perder os seus privilégios no Hospital Vega. Álvaro diz a Ângela que vai se casar com Samantha pela irmã, porque por ela faz tudo, mas a única verdade é que continua apaixonado por ela. Ângela diz, não me diga, e o que você pretende, que eu me torne sua amante? Álvaro diz que não tem nenhuma ideia, só sabe que a ama e um dia eles voltarão a ficar juntos. Mirtes mostra as fotos de Ângela para Alma. Diz que aquele senhor que acabou de sair tem uma agência de modelos e Ângela aproveitava os eventos para fazer outra coisa. Alma diz a Mirtes que fará com que aquelas fotos sejam publicadas sem que elas tenham nada a ver. Mirtes diz que só espera que aquilo sirva para mostrar para Léo quem na realidade é aquela mulher. Alma diz que estará ali para consolá-lo. Álvaro vai atrás de Ângela no quarto dela. Diz que precisa que ela entenda que é dele. Ele não está disposto a renunciar a ela e não vai permitir que ela ande com Leonardo Santillana. Ângela diz que Álvaro não tem nenhum direito sobre ela e pergunta se ele não se dá conta de que o que está fazendo é doentio. Ela pergunta se foi ele quem pagou a mensalidade da sua faculdade. Álvaro diz que talvez sim, para demonstrar tudo o que pode fazer por ela. Ângela diz que o que ele pode fazer por ela é deixá-la em paz, porque não precisa suas esmolas e quando receber o seu salário vai lhe pagar. Ela diz para ele não se atrever a fazer isso de novo. Álvaro diz que não disse que pagou. O que disse foi que talvez foi ele. No hospital, Álvaro conversa com Dário sobre Ângela estar trabalhando para Beatriz. Dário brinca dizendo que ele vai formar um harém na casa da sogra. Álvaro não gosta e humilha, dizendo que pelo menos tem 2 mulherões que morrem por ele, enquanto Dário nenhuma que o ature ou que dure mais que uma bebedeira e manda ele calar a boca. Dário não gosta nada da atitude de Álvaro e ao ficar sozinho diz, vamos ver se essas mulheres te amam tanto quanto você acha. Na faculdade,
Ed pergunta a Ângela o que ela vai fazer agora que está trabalhando na casa dos Vegas, pois terá que ver Álvaro todos os dias. Leonardo chega nesse momento, escuta e irritado diz: "O quê? Como que você está trabalhando na casa dos Vegas?" Ângela diz que ia dizer tudo para ele. Leonardo pergunta quando, se seria quando ela se mudasse. Leonardo pergunta se Ângela não sabe que Álvaro está esperando a primeira oportunidade para se aproximar dela. Ângela diz a Leonardo que é um trabalho e a senhora Beatriz precisa que cuidem dela. Ângela diz que precisa de trabalho e pede para Leonardo não fazer isso. Ela pergunta se foi ele quem pagou a mensalidade da sua faculdade. Leonardo diz que não, que ela pediu para ele não fazer isso e a respeitou. Morrendo de ciúmes, Leonardo pergunta se foi o idiota do Álvaro e diz que o problema é que ele vai querer cobrá-la e eles sabem como. Chateada, Ângela diz que Leonardo já foi longe demais, é melhor conversarem depois e se afasta. Alma observa a discussão deles à distância. À noite, no Hospital Vega, Alma entrega para Álvaro as fotos de Ângela e diz que aquela é a forma para afastá-la de Leonardo. Álvaro se irrita, diz que Ângela nunca se vendeu e ele nunca será cúmplice daquele lixo. Alma o pressiona. Ela diz que ou ele a apoia ou verá Ângela chegar ao altar com Leonardo. Álvaro cede e pergunta o que ela está pensando em fazer. Dário beija a Samantha no corredor do hospital. Geraldo conversa com Ângela sobre Beatriz. Ele fala com muita dor pelo sofrimento que a esposa está passando. Ângela diz que já viu isso antes. Os familiares de uma pessoa que está gravemente doente às vezes também adoece de tristeza. E ele precisa se cuidar. Dário está na cama com Samantha quando Álvaro liga perguntando se ele sabe se ela ainda está no hospital. Dário diz que não faz ideia. Álvaro diz a Dário que se souber que Samantha está o enganando, não sabe do que é capaz. Ângela incentiva Beatriz a voltar a fazer as coisas que gosta, como pintar, e pede para ela não se render, porque precisam dela. Beatriz diz que Ângela é muito nobre, merece ser muito feliz e agradece a sua paciência e carinho. Leonardo vai até a casa de Geraldo falar com Ângela. Álvaro Bagaceira tenta impedir Leonardo de falar com ela e diz que naquela casa ele não entra. Ângela se aproxima deles e diz que Leonardo pode entrar, que ela já terminou de atender a dona Beatriz. Álvaro se vê obrigado a sair, deixando os dois sozinhos. Guigo canta na praça para conseguir dinheiro e voltar para a mãe. Ângela diz a Leonardo que se ele foi pedir para ela renunciar, está perdendo tempo. Leonardo diz que foi pedir desculpas a ela, que errou, ela deve trabalhar e ele não pode se opor. Ele pede para ela entendê-lo e diz que o seu sangue ferve ao saber que ela vai ficar ao lado daquele tipo dia e noite. Ângela pergunta se ele está com ciúmes. Leonardo assume que sim, diz que a ama, que daria a vida por ela e pergunta se ela o aceita. Ângela diz que sim e os dois se beijam apaixonadamente. No dia seguinte, na faculdade, Leonardo e Ângela estão conversando. Eles dizem que não conseguiram dormir depois do beijo. Alma chega e para se fazer de boazinha para Leonardo, ela entrega para Ângela suas anotações do trabalho. Diz que as encontrou por acaso em um cubículo da biblioteca e que com certeza foi algum invejoso que quis fazer ela passar por um mau momento. Ângela agradece Alma e ela diz que para isso servem as amigas. Mais tarde, no escritório de Nancy, o inspetor diz a ela e Ângela que ainda vai demorar alguns dias para saírem os resultados dos exames de DNA que fizeram em Aníbal, para comprovar se ele teve algo a ver com a morte de Lili. Eles temem que com essa demora Aníbal fuja e planejam o que fazer para evitar que isso aconteça. Guigo consegue dinheiro para pagar sua passagem de ônibus. O motorista o reconhece. Leonardo tenta se aproximar de Dário. Ele diz que por mais que Dário não queira aceitar, são irmãos e isso sempre vai uni-los. Dário diz a Leonardo que não tem irmãos, não teve pai, nunca o conheceu. Deixa claro que não o tolera e que não o interessa ter um irmão. Leonardo diz que aquela é a realidade, está ali, não pensa em desaparecer e pede para ele pensar antes de tomar qualquer decisão. Ângela vai até a pensão de Yolanda. Ela deixa o seu celular em cima da mesa, pega o dinheiro e diz a Yolanda que foi lhe pagar. Aníbal se aproxima e diz a Ângela que espera que ela também tenha levado o que deve para ele. Ângela diz que sim, pega o dinheiro, entrega para ele e diz que espera que com isso a deixe em paz. Ângela diz que já vai, mas antes quer saber o que aconteceu com Lili, pois acha que ele teve a ver com o desaparecimento dela. Aníbal diz que ela acha demais, que não tem ideia do que ela está falando. Yolanda nega tudo. Aníbal percebe que Ângela está gravando a conversa deles. Pega o celular dela,
coloca uma arma na sua cabeça, diz que até ali chegou a sua sorte e ela vai morrer. Nesse momento, o inspetor entra com outros policiais e manda Aníbal soltar a arma. Aníbal faz Ângela de refém, ameaça matá-la e sai da pensão a levando. Yolanda é algemada. Aníbal coloca Ângela em seu carro. Ela diz que ele não vai conseguir. Aníbal manda ela calar a boca, lhe dá um soco, a fazendo desmaiar e sai em alta velocidade. Os policiais tentam segui-los, mas não conseguem. Yolanda é levada para a delegacia. O motorista do ônibus diz a Guigo que todos estão procurando por ele e mostra o cartaz com a sua foto. Nesse instante, Guigo desmaia. Aníbal leva Ângela para uma casa na floresta. O motorista leva Guigo para a casa de Félix. O médico diz que Guigo está muito desidratado e parece ter uma forte infecção intestinal, mas ficará bem com o tratamento. Félix agradece ao seu comparsa por ter encontrado o menino. Félix diz a Guigo que estava preocupado e pergunta onde ele se meteu. Guigo diz que queria ver a mãe. Flávia flagra Dário e Samantha se pegando na sala dele. Samantha disfarça e sai. Flávia pergunta a Dário o que está acontecendo entre Samantha e ele. Dário diz à mãe que estava resolvendo coisas do trabalho com Samantha. Flávia diz para ele ter muito cuidado ao ultrapassar certos limites ou pode pagar um preço muito alto por isso. Dário é duro com a mãe. Diz para ela não se preocupar, porque ele sabe muito bem guardar um segredo, pois teve uma excelente professora. Geraldo e Leonardo conversam com Duarte sobre o modo que ele atende aos pacientes da fundação. Duarte diz que dá prioridade aos pacientes que pagam, aos que mantêm aquele hospital de pé, do qual o salário de Leonardo e dele dependem. Leonardo diz que Duarte trata os pacientes humildes como gente segunda, e ele, como diretor da fundação, pode lhe cobrar que lhe preste contas. Guigo chega na vila chamando pela mãe. Luz fica muito feliz ao rever o filho. Aníbal mantém Ângela amarrada. Ângela diz que ele vai pagar por isso e pela morte de Lili. Aníbal diz que pela dela também, mas antes eles terão a lua de mel. Ângela consegue se soltar, dá um chute nas partes baixas dele e sai correndo. Aníbal vai atrás dela. Félix diz a Luz que Guigo teve uma infecção intestinal, mas ficará bem com os remédios que o médico receitou. Luz diz para Félix não se confundir, que uma coisa é que Guigo tenha aparecido e outra é que ele pense que pode se aproximar. Félix diz que não está se aproveitando e que desde que Guigo desapareceu, ele se deu conta do quanto os dois são importantes para ele. O médico entrega para Leonardo o relatório confirmando que realmente havia marcas estranhas no rosto do pai dele. Leonardo está decidido a denunciar o caso à polícia, mas diz ao médico que não contará para ninguém. Duarte diz a Geraldo que vai sair do hospital. Geraldo pede para Duarte não exagerar e diz que Leonardo e ele somente querem que os pacientes da Fundação Vega tenham uma atenção melhor. Duarte, velho gagá prepotente, reclama por Leonardo ter questionado seu trabalho e diz que ele não está no seu nível. Geraldo pede para Duarte ficar e garante que Leonardo tem a melhor das intenções. Leonardo não consegue falar com Ângela e fica preocupado. Enquanto isso, Ângela tenta escapar de Aníbal, que continua perseguindo. O pai de Alma diz a ela que está metido em um problema muito grande. As contas dele e da mãe dela foram congeladas e ele deve muito dinheiro. Alma não gosta nada quando o pai diz que ela terá que pagar por sua faculdade e por seus gastos, pelo menos por algum tempo. Luz culpa Félix pelo desaparecimento de Guigo. Félix finge chorar, diz que quer mudar e que quer ser o homem que merece o amor dela. Ele pede para ela não lhe negar essa oportunidade e nem a Guigo, que não os negue voltar a ser uma família. Luz diz para ele entender que entre eles já não pode existir nada. Félix diz que está falando sério e que está disposto a compartilhar a guarda de Guigo com ela. Luz fica surpresa. Ângela acaba se machucando ao fugir de Aníbal. Félix diz a Luz que deixará Guigo com ela a semana toda e nos finais de semana que eles convivam como uma família. Ele diz que está fazendo aquilo por amor e que quer mudar de coração. Félix diz que deixará Guigo para que ela veja a sua boa vontade e no dia seguinte lhe dê uma resposta. Luz aceita e diz que amanhã eles conversam. Aníbal consegue pegar Ângela e a leva de volta para a cabana. O inspetor interroga Yolanda para descobrir para onde Aníbal levou Ângela. Yolanda continua negando que tenha algo a ver com os negócios de Aníbal.
O inspetor diz para Yolanda pensar muito bem e lhe dizer para onde Aníbal pode ter levado Ângela, pois da sua resposta dependerá a sua situação jurídica. Salma conta para Leonardo que o pai caiu em uma auditoria e todas as suas contas foram congeladas. Salma diz que sente muito, mas o empréstimo que havia oferecido para ele e Mirtes pagar a casa vai ter que esperar. Ela diz que fez essa promessa a Sandro, vai cumprir e oferece as suas economias para Leonardo. Leonardo agradece, diz que reconhece que a oferta dela é muito generosa e que jamais pensou que ela pudesse fazer isso por sua família. Leonardo diz que não deixará faltar nada para a mãe, tem o seu apartamento e nele cabe todos perfeitamente. Ele diz que nunca vai esquecer esse gesto dela e lhe dá um beijo na testa. Aníbal volta a amarrar Ângela e a amordaça também. Leonardo liga no celular de Ângela e Aníbal atende. Aníbal diz que é o empresário de Ângela e ela não pode atendê-lo porque está atendendo um cliente e pergunta se Leonardo quer contratar os serviços dela. Leonardo se irrita, chama Aníbal de imbecil e diz que quer falar com Ângela. Aníbal diz que ela não pode falar, que o cliente pagou muito bem por seus serviços, eles estão em hotel e desliga o telefone. Amedrontada, Ângela chora. Preocupado, Leonardo liga no celular de Ângela novamente, mas cai na caixa de mensagem. Aníbal quebra o celular de Ângela para que a polícia não tenha acesso à gravação que ela fez deles. Mirtes conta para Leonardo que o seguro de vida de Sandro venceu e diz: ele sequer pôde fazer algo bem antes de morrer. Enfurecido, Leonardo diz para a mãe não falar assim do pai dele, pede respeito e se retira. Aníbal diz a Ângela que ela vai morrer naquele lugar onde também morreu a sua amiga Lili, mas antes eles vão ter a sua lua de mel. Os policiais chegam ao local onde Aníbal está com Ângela. Aníbal os vê e eles trocam tiros. Aníbal acerta um tiro no inspetor, que cai. Usa Ângela como seu escudo e diz que se o matarem, ela também não sairá viva dali. Guigo diz a Pablo e a Bel que gosta deles como se eles fossem seus primos ou seus tios de verdade. Guigo fala sobre o homem que estava o explorando e o mantendo ameaçado. Luz diz que já falou com Nancy e vão denunciar o homem. Aníbal manda os policiais abaixarem a arma e ameaça atirarem Ângela. Ângela consegue se desvencilhar de Aníbal e o inspetor, que está usando um colete, atira nele. Aníbal é algemado. Ângela diz a ele que não ficará calada, que até ali chegou o negócio dele. Ela diz: parece que a lua de mel você vai ter com algum dos seus companheiros na cadeia. Pablo se declara para Luz. Ele diz que a ama e que quer cuidar dela e de Guigo. O advogado informa a Mirtes que ela tem 48 horas para deixar a casa ou será tirada à força. Na delegacia, Ângela agradece ao inspetor por tudo que fez. O inspetor dá um celular para ela. Nancy chega, diz que Leonardo falou com ela e nesse instante ele entra na sala. Ângela o abraça e diz que pensou que não voltaria a vê-lo. Leonardo diz para Ângela não voltar a fazer isso e que se acontecer algo com ela, ele morre. Ângela tenta falar sobre as fotos, mas Leonardo não permite, diz que só quer abraçá-la e eles se beijam. Salma explica para Álvaro como fará para publicar as fotos de Ângela e diz que ela vai pensar que é o tal Aníbal que está por trás de tudo. Ela diz que publicará as fotos de um computador da faculdade. Álvaro diz que defenderá Ângela para que ela saiba o quanto ele a ama. Salma diz que Leonardo não vai querer saber nada dela. Em seguida, da faculdade, Salma publica as fotos de Ângela. Leonardo leva Ângela para o seu apartamento. Ângela diz a ele que viveu um pesadelo, mas voltar a vê-lo é um alívio. Leonardo diz que estava morrendo de angústia e que se tivesse acontecido alguma coisa com ela, ele morreria, não suportaria, porque a ama. Ângela diz que também o ama, com toda a sua alma, e eles se beijam. Ed liga para Ângela e fala para ela olhar na página da escola porque chegaram umas fotos super fortes dela. Ângela fica surpresa. Nesse momento, Salma envia as fotos para o celular de Leonardo. Chocado ao ver as fotos, Leonardo pergunta a Ângela o que aquilo significa. Mirtes manda o advogado fazer o que for preciso para que ela consiga receber o seguro, que o pagará até 15% pelo trabalho, pois não pode perder a sua casa. Luz diz a Pablo que é mãe e antes de qualquer coisa ela tem que olhar por Guigo e precisamente pelo filho ela não pode se dar ao luxo de sentir nada por nenhum homem.
Abel vê Pablo segurando a mão de Luz e volta a brigar com ele. Ângela e Leonardo veem os comentários maldosos nas fotos dela. Leonardo pergunta o que aquilo significa. Ângela diz que tiraram aquelas fotos na noite em que a drogaram. Leonardo diz que ela nunca lhe disse. Ângela diz que tentou, mas sentia vergonha e pede para ele entendê-la. Leonardo a questiona sobre as fotos com o rapaz e diz que quando ela lhe contou sobre a denúncia, nunca lhe falou sobre aquilo. Ele pergunta se era por isso que a levavam para trabalhar tão tarde e pede para lhe dizer a verdade. Luz diz para Abel e Pablo não brigarem, e muito menos por ela. Pablo diz a Abel que declarou a Luz o seu amor. Abel pergunta se Luz sente algo por Pablo, porque se for assim, ele se retira, mas quer que ela saiba que ele também está apaixonado por ela. Guigo se aproxima e fica observando tudo. Luz diz a Abel e Pablo que não sente nada por nenhum dos dois e pede para deixá-la em paz. Ângela diz a Leonardo que já lhe disse que as fotos foram tiradas quando ela estava inconsciente. Leonardo insiste em perguntar por que ela não lhe contou. Ângela volta a repetir que é porque tinha muita vergonha e Aníbal começou a ameaçá-la com as fotos. Leonardo diz: se tudo é exatamente como você está dizendo, por que ficou calada? Ângela diz: porque eu tinha medo que acontecesse isso precisamente, que você duvidasse de mim. Leonardo pergunta por que ele tinha que saber das coisas assim e a questiona sobre as suas saídas tarde e chegadas de madrugada. Magoada, Ângela diz: então você acredita que eu me vendia? Ângela vai embora do apartamento de Leonardo arrasada, mesmo com ele pedindo para ela esperar. Félix leva um policial para falar com Guigo e diz a Luz que se encarregará de pegar o desgraçado que explorou seu filho. Félix diz a Guigo que vai acompanhá-la até a casa do explorador e eles vão pegar aquele desgraçado. Leonardo denuncia o assassinato do pai. Ângela chega chorando na casa de Pablo e conta para a Luz o que Aníbal fez. Ângela mostra suas fotos para a Luz, diz que está em todas as redes sociais e no grupo privado da faculdade. Ela diz que o que mais lhe dói é que Leonardo duvidou dela e que não deveria ter começado uma relação com ele. Luz apoia a amiga. Samantha entrega o contrato pré-matrimonial para Álvaro. Álvaro não gosta das condições de Samantha e diz que ela está louca se pensa que ele vai assinar aquilo. Luz conta para Ângela sobre a briga entre Pablo e Abel. Ângela pergunta se ela ama algum dos dois. Luz confessa a Ângela que Pablo roubou seu coração. Pura volta a aparecer para Abel e diz que Deus traçou um destino exclusivamente para ele. Ela deixa as coisas no ar e Abel fica sem entender nada. Samantha pressiona Álvaro para assinar o contrato. Ela pergunta se ele colocará a irmã em risco e se vai se arriscar a perder tudo que tem com ela. Sem saída, Álvaro assina o contrato. Leonardo tenta falar com Ângela, mas ela não atende a ligação dele. Ele envia uma mensagem perguntando se podem conversar, mas ela não responde. Salma vai até o apartamento de Leonardo e diz que supõe que ele já sabe o que aconteceu com Ângela, pois é a fofoca da escola. Ela diz: que horror, pobre Ângela. Leonardo diz que não acredita que Ângela tenha feito algo assim, por mais que ela precisasse do dinheiro para pagar a faculdade. Salma diz que não queria dizer nada para ele, porque Ângela pediu, mas na noite em que ela chegou chorando e cheirando a álcool, lhe disse algo sobre essas fotos e de uns tipos que não haviam cumprido o contrato ou algo assim. Leonardo diz que Ângela lhe disse que naquela noite foi drogada, lhe deram álcool e queriam vendê-la. Salma tenta confundir Leonardo e diz: bem, isso foi o que ela te disse. Leonardo pergunta o que ela acha. Salma diz a Leonardo que não sabe, que não pode falar mal de Ângela, só está comentando o que vê nas fotos. Mas a verdade é que vendo assim, não parece que a forçaram em nada. Álvaro aproveita que Samantha está dormindo e vai até o quarto de Ângela. Ele a encontra chorando e diz que quer que ela saiba que ele está ali para ela. Cínico e infeliz, Álvaro diz a Ângela que o resto do mundo pode falhar com ela, mas ele estará ali, sempre por perto. Ângela diz: sim, claro, como uma maldição na minha vida. Depois, Álvaro envia uma mensagem para Salma, dizendo que pelo visto as fotos fizeram efeito em Ângela. Enquanto isso, Salma continua tentando deixar Ângela mal diante de Leonardo. Leonardo diz a ela que não quer mais falar sobre aquilo e agradece a ajuda e os conselhos dela. Salma diz que só quer que ele saiba que, decida o que decidir, ela o apoia como amiga.
Salma vê a mensagem de Álvaro e diz que as fotos também mexeram com Leonardo. Mirtes vai visitar Beatriz, fica sabendo que Ângela está trabalhando com ela e não gosta nada. Na faculdade, os alunos ficam comentando as fotos de Ângela, mas Ed a defende. Salma fala muito mal de Ângela para Duarte, mostra as fotos dela e diz que agora estão perguntando se todas que estudam naquela faculdade fazem o mesmo trabalho que ela. Duarte diz a Salma que vai tomar as rédeas daquele assunto e garante que aquilo terá consequências. Mirtes diz que Beatriz está cometendo um grave erro ao ter Ângela metida em sua casa, pois ela não é o que aparenta. Beatriz pede para Mirtes não falar mal de Ângela. Diz que ela tem ajudado muito e tem lhe feito muito bem. Cansada da antipatia de Mirtes, Beatriz diz que não se sente bem e chama a empregada para acompanhá-la até a porta. Uma mulher está com seu pai, que tem Alzheimer, olhando os artesanatos de Flora. Ao ver o retrato nas mãos de Adela, o senhor reconhece a menina e diz que é a Ângela, a pequenina que vive em um povoado perto do mar. Adela pergunta em qual povoado, mas o senhor não consegue responder. Félix pergunta se Luz vai voltar a tentar com ele. Promete que quer mesmo mudar, que quer fazer ela feliz e ser o pai que Guigo merece. Irônico, Duarte diz a Ângela que já viu as fotos dela e ela está muito artística. Ângela diz que é uma pena que ele preste atenção a fofocas tão infames. Duarte diz que o que é uma pena é que gente como ela faça parte de uma universidade com uma longa tradição, passando por cima de princípios e valores éticos. Duarte diz a Ângela que vai se encarregar de levar o caso dela ao Comitê de Honra e Justiça da faculdade, porque ali a última coisa que querem são curandeiras e acompanhantes. Luz pede para Félix lhe dar tempo para pensar. Félix diz que está bem, mas a pressiona, dizendo que quer levar Guigo logo ao médico para que o operem. Luz fica feliz e o abraça. Pablo os vê e fica com ciúmes. Ângela diz a Duarte que ele não tem por que insultá-la. Duarte diz para ela não se equivocar, que o insulto não vem dele. Ângela diz, não, vem de um idiota que está espalhando informação falsa. Olha, doutor, um homem preparado, inteligente como você, deveria ter um pouco mais de critério e não fazer julgamentos assim precipitados. Duarte pergunta se ela está questionando a sua inteligência. Ângela diz, não só a sua inteligência, mas também a sua empatia, seu senso de justiça. Já é demais que me humilhem publicamente para que você também venha e repita na minha cara essas semelhantes coisas mentirosas. Duarte pergunta se Ângela está o chamando de mentiroso. Ela diz, é tão mentiroso que mente quanto os que repetem as mentiras. Duarte fica com raiva das verdades que ouve de Ângela e diz que aquilo não vai ficar assim, que ela não vai faltar o respeito a um professor com a trajetória como a dele. Guigo vai falar com Félix e o policial. Guigo vai com Félix e o policial até a casa do explorador e ele é levado preso. O inspetor interroga Aníbal e Yolanda. Yolanda e Aníbal discutem. Ela continua negando que tem algo a ver com os negócios dele, mas Aníbal deixa claro que ela sabia de tudo e ofereceu Lili e Ângela para que ele as vendessem. O inspetor diz a Aníbal que já tem as provas de que foi ele quem matou Lili. Aníbal diz que Yolanda vai cair também e afirma que ela dirigiu o negócio com ele. Nancy avisa Luz que Félix não perderá a guarda de Guigo. Ela diz que, aos olhos do juiz, graças a Félix e aos seus contatos, o filho deles foi resgatado e o explorador preso. Para ter sua pena reduzida, Yolanda confessa a verdade ao inspetor. Ela diz que recomendava as moças para que Aníbal as vendessem. Leonardo liga para Ângela, mas ela continua sem querer falar com ele. Leonardo não desiste e liga novamente. Dessa vez, Ângela o atende. Leonardo diz que eles precisam conversar. Ângela diz que acha que o que aconteceu é um claro sinal de que o que começaram é um erro. Ela diz que ele não acredita nela e o melhor para os dois. Leonardo a interrompe e diz, o melhor para os dois é que fiquemos juntos, porque sei que você me ama como eu te amo. Leonardo diz que os problemas dela são seus também e ele não quer ficar sem ela, não pode. Ângela pede perdão, diz que é melhor assim e desliga o telefone. O juiz determina que Aníbal e Yolanda serão transferidos para o presídio, onde esperarão pelo julgamento, sem direito à fiança. Adela e Flora saem à procura da menina do retrato. Mirtes vai visitar Aníbal na cadeia e diz para ele não se preocupar, que vai ajudá-lo.
Aníbal pergunta como ela vai fazer isso. Mirtes diz que vai continuar brigando pelo seguro de vida de Sandro e tem outro plano: conquistar Geraldo Vega. Nancy entrega para Ângela a sentença do seu divórcio. Salma diz a Álvaro que a reputação de Ângela ficou em pedaços. Álvaro diz que a única coisa que queria era separá-la do Leonardo e não destruí-la. Salma diz que o mal tinha que ser feito, eles tinham que separá-los. Samantha fica surpresa ao encontrar Salma na sala de Álvaro. Salma diz a Samantha que foi pedir trabalho para Álvaro, pois sua família está passando por um mau momento e ela quer ajudá-los. Leonardo fica sabendo que Ângela está no escritório de Nancy e vai falar com ela. Ângela manda ele ir embora e diz que não há nada para falarem. Leonardo diz que sabe que ela está com raiva, a entende e pede perdão. Ele diz que Ângela é o melhor em sua vida e que faria o que fosse por ela. Leonardo diz: se você ainda sente um pouco de amor por mim, vamos lutar por isso. Ângela diz que não pode, que ele a machucou. Leonardo diz que sabe que não tem perdão e não deixa de pensar nesse momento, no tonto que foi. Ele pede para ela não deixá-lo e diz que a vida dele é mais feliz desde que ela está com ele. Muito machucada ainda, Ângela não diz mais nada e sai chorando, o deixando só. Mirtes diz a Aníbal que falta muito pouco para que a estúpida da Beatriz morra e quando isso acontecer, Geraldo vai precisar de uma mulher que saiba cuidar dele. Aníbal diz a Mirtes que é bom ela não deixá-lo só e ameaça contar o que sabe sobre ela. Ângela entra na sala de Álvaro e Samantha pergunta se ela foi ver se encontrava o seu marido sozinho para ver o que tirava dele. Ângela diz que é ao contrário, que foi deixar muito claro que ele não tem por que continuar incomodando e entrega para Álvaro a sentença do divórcio. Ângela diz que Álvaro e Samantha podem deixar de brigar, pois já tem uma razão para comemorarem.